Olá, a imprensa, no geral, divulgou, você deve ter acompanhado, o transplante de coração do Faustão. Mas você sabe quais órgãos podem ser doados para salvar outras vidas? Quem pode ser doador? Gente, e como é que funciona a fila do transplante? Meu convidado de hoje vai nos explicar tudo o que precisamos saber sobre esse tema. Vou apresentá-lo a vocês. O Dr. Tadeu Tomé. Ele é coordenador do Programa de Transplantes de Órgãos e Tecidos do Hospital Sírio-Libanês, vice-coordenador do Departamento de Coordenação em Transplantes da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e também é pesquisador do Grupo de Estudos em Doação e Transplante, o GEDOT, da Unifesp. Seja muito bem-vindo, doutor Tadeu. Olá, Lina, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo contribuir com esse tema. Vamos começar, então, explicando para a população leiga, no geral, que está nos assistindo, quais os órgãos e tecidos que podem ser doados, doutor? Olha, são vários órgãos e vários tecidos, né? Em termos de órgãos, a gente tem o coração, os pulmões, fígado, pâncreas, o intestino, os 2 rins. Então, inúmeras pessoas aí podem ser beneficiadas por uma doação de múltiplos órgãos. Já os tecidos, nós temos a córnea, a pele, o osso, cartilagem, músculo, tendão, os ligamentos. Então, veja só que depois da nossa partida, quantas pessoas a gente pode ajudar deixando esses órgãos ou tecidos para quem precisa, né, Lina? Com certeza. Agora, que tipo de doador que pode doar esses órgãos e tecidos? Olha, nós temos 2 tipos clássicos de doador. O doador em vida, que nós chamamos de transplante intervivos, e temos o doador falecido. O doador em vida é aquele doador que pode doar parte de um órgão ou, em órgãos duplos, doar um deles, desde que não acarrete sobremaneira a saúde do doador. Então, a gente pode doar um rim para uma pessoa, pode doar parte do fígado para outra pessoa. Tem casos de doação de pulmão, né? Um dos pulmões que vai para outra pessoa. Doação de intestino, né? Uma mãe pode tirar aí até 1 metro de intestino e doar para a criança que precisa. Então, isso é muito comum. Existem leis específicas que controlam e regem para que não haja excessos, não haja abusos, né, Lina? Tá. No caso dos outros órgãos, a pessoa precisa estar morta, né? Porque um coração só pode ser doado de uma pessoa que faleceu. E aí que chegamos a uma questão importante de esclarecimento para a população, que para doar um órgão inteiro, né, um fígado inteiro, o coração, os 2 pulmões, o pâncreas, né, o intestino inteiro, a gente precisa estar morto, a gente precisa estar numa situação que nós chamamos de morte encefálica. Tá. As pessoas às vezes chamam de morte cerebral. O termo correto é encefálica, mas a morte cerebral também é um termo que a gente entende e que acaba deixando para que as pessoas fiquem mais à vontade para falar. É uma situação um pouco diferente, porque esse indivíduo, esse paciente, está dentro de uma UTI, de um pronto-socorro, com aquele suporte artificial de vida, ou seja, ele está entubado, ele não respira sozinho. A máquina acaba empurrando e tirando o oxigênio dele, né? Que ajuda a respirar. Eles têm drogas que são aplicadas, medicamentos que são aplicados nas veias para que o coração bata da maneira correta, na força correta e no ritmo correto. Então, essa situação artificial ocorre nesses pacientes que têm ou um trauma muito forte na cabeça, ou um derrame, ou algum tumor, ou alguma outra situação que leve à morte deste cérebro. Só que a pessoa, por estar dentro de um hospital, Lina, e ter esse suporte artificial de vida, ela está declarada em óbito, ou seja, ela morreu. Tá. Mas os órgãos estão sendo alimentados porque o coração está pulsando, por conta dos remédios na veia, por conta do ventilador mecânico que faz a respiração para a pessoa. Então, essa situação, dentro de uma unidade de terapia intensiva ou de um PS, a família é consultada. Olha, ela está morta, está aqui os exames,
E aí é oferecida a possibilidade da doação de órgãos para poder ajudar uma outra pessoa. Tá. Agora, tem uma dúvida muito comum, assim, as pessoas ainda têm medo, doutor, de fazer uma doação com morte encefálica, porque eles ficam com dúvida, mas será mesmo que meu ente querido, meu parente aqui, realmente morreu se o coração continua batendo? Então, é muito bacana o senhor estar explicando isso para a gente, quer dizer, tem segurança médica, né, com evidência científica da morte encefálica. Exato. Assim, nós temos legislações muito rígidas e protocolos muito rígidos e definidos pelo Conselho Federal de Medicina, baseado em protocolos internacionais. Então, para fazer esse diagnóstico, Lina, até legal dar essa oportunidade para a gente conversar sobre isso, porque isso tira um pouco a ansiedade e a dúvida das pessoas. Veja só, primeira coisa, para fazer esse diagnóstico de morte cefálica, o médico que for fazer, não pode pertencer a nenhuma equipe de doação de transplante de órgãos. Olha que interessante, por causa do conflito, né? Então, um médico que faz transplante poderia ser questionado, olha, está fazendo o diagnóstico porque ele quer fazer transplante. Então, isso é proibido por lei. São médicos de terapia intensiva, emergencistas, a maioria são neurologistas ou neurocirurgiões ou neuropediatras, que são médicos especializados no sistema, né, nervoso, no neurológico, para fazer o diagnóstico daquele paciente que chegou lá no pronto-socorro com um derrame ou que chegou com um acidente e quer salvar essa pessoa. Tá. Aí, quando existe a suspeita da morte cefálica, então esses médicos que estão cuidando dessas pessoas e que não participam de nenhuma atividade de doação e transplante, esses médicos iniciam um protocolo. Então, nós temos um protocolo que vai identificar reflexos desta pessoa que mesmo se ela tivesse em coma, Lina, ela apresentaria. Então, por exemplo, uma pessoa que está em coma, ela não está morta, ela está viva, mas ela teve aí, o cérebro dela está dormindo, né? Aquele coma que também não é o coma que você faz induzido por medicação, por anestesia. É a pessoa que está ali, que tinha que estar acordada e não está. Os nervos que saem do encéfalo e vão aí para o olho, para o ouvido, para a garganta, para a boca, para a face, eles estão ativos. Então, uma pessoa em coma, quando você explora esses nervos, sensibilidade ocular, auditiva, eles respondem. Agora, uma pessoa que está em morte cefálica, por ela estar morta, não tem essa resposta. Perfeito. E além disso, então, ó, são feitos 2 exames desses, médicos diferentes, com intervalo de tempos de acordo com a idade da pessoa, para ter a certeza, 2 médicos que não participam de transplante de doação fazem esse diagnóstico. E aí tem que ter um terceiro exame, isso é Brasil, outros países não precisa, Lina. Um terceiro exame que vai ver se tem circulação sanguínea no cérebro, no encéfalo, uma angiografia, uma arteriografia, ou um Doppler, um ultrassom com Doppler. São termos técnicos, mas eu quero dizer que ele vai buscar se tem circulação ou não. Se não tiver circulação encefálica, não tem como estar vivo o cérebro. Além daqueles exames que já foram feitos, eu certifico com este exame. Ou um exame que vê se tem atividade elétrica, que é o famoso eletroencefalograma. Então, além dos 2 exames, eu posso fazer o eletroencefalo. Ou eu faço um Doppler, uma arteriografia para ver a circulação. E tem um terceiro tipo que busca a atividade metabólica do cérebro. O que eu quero dizer é que o exame é muito seguro. O médico da família de confiança, a família pode chamar, olha, eu quero que você, que é meu médico de confiança, acompanhe aqueles exames. Porque esses exames só podem ser feitos também por quem tem treinamento, não é qualquer médico que faz esse exame de morte cefálica, não pode. Ele tem que ter treinamento. E pode ser acompanhado por um médico que não tenha o treinamento, mas seja de confiança da família. Então, são feitos 3 exames, 2 clínicos e 1 gráfico, por médicos com treinamento e que não são de doação do transplante. Então, a gente fica muito seguro no Brasil e no resto do mundo que esse exame é feito dessa maneira, com relação ao diagnóstico da morte cefálica.
Nossa, explicação muito esclarecedora para realmente nos deixar tranquilos para sermos doadores. E aí vai a minha pergunta: quem pode ser doador? Qualquer pessoa pode ser doador, é, desde que ela esteja na situação de morte cefálica e que não tenha, Lina, isso é importante. Às vezes nós temos boa vontade de querer ajudar o próximo, Uhum, porém, nós temos alguma situação clínica que não possa é, é, ocorrer a doação. Por exemplo, se eu tiver alguma doença infecto-contagiosa ativa, uma tuberculose ativa, uma meningite ativa, uhum. se eu tiver algum câncer, esses cânceres de pele, de colo de útero, às vezes tudo bem. Mas se eu tiver outros tipos de tumores, eu também não posso ser doador, porque eu posso levar para o receptor uma Hum. célula cancerígena e causar problema para ele, Ou seja, se eu né? tiver um câncer com metástases, eu não posso ser Não doador, pode então. doar. Tá, Porque aquele receptor vai tomar aquele remedinho para não rejeitar o órgão, que é o tá. imunossupressor. Eu Uhum. vou abaixar o sistema imunológico dessa pessoa. E se eu tiver uma célula cancerígena do órgão que vem do doador com uma célula cancerígena, o sistema imunológico mais baixo vai fazer com que essas células se Claro, espalhem no tá, receptor. Então, isso tá. é um problema. Então, é uma contraindicação. Mas eu ressalto aqui que não são todos os tumores. Se eu tiver um tumor primário, um tumor inicial no sistema nervoso central, pode doar. Tá. Aqueles tumores de pele, a não ser que Também seja o pode doar. melanoma, né? Se for Tá, aquele vaso celular, que é o mais comum, pode. tá. Cada caso tem que ser avaliado pela equipe médica que trabalha com doação de órgãos, junto com a equipe, isso é uma coisa importante, junto com a equipe que vai transplantar. Às vezes a gente tem alguma doença que, será que pode, será que não pode? E a gente não pode deixar o filtro muito apertado, Lina, porque às vezes é a última chance, é a única e última chance De daquele salvar indivíduo que uma está vida, numa UTI que está precisando. claro. Então, esses riscos têm que ser compartilhados com o médico que vai transplantar, com a família desse paciente que vai receber. Então, Uhum. tudo isso, porque medicina não é matemática, né? Então, a gente tem que usar muito bom senso, mas visando sempre a proteção do receptor. Olha, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas a gente volta na sequência, tá bom, doutor? Ok. E você não sai daí, não. A gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando tudo sobre transplantes com o Dr. Tadeu Tomé, que é vice-coordenador do Departamento de Coordenação e Transplantes da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Bom, doutor Tadeu, como é que anda a fila de espera para o transplante no Brasil? Está muito grande? Esta é uma triste realidade, Lina. A fila está grande. Uhum. Nós batemos aí o recorde, o infeliz recorde de quase 60 mil pessoas esperando aí por um transplante de órgãos e córnea. Algo que, ano após ano, a gente estava tentando diminuí-la, mas por conta de todos os percalços aí da pandemia, nós Uhum. tivemos este aumento muito grande, né? São 31 mil pessoas esperando por um transplante de rim, são mais de 1.300 pessoas esperando por um fígado, Uau, né? Que muita precisa de gente. fígado, 300 esperando por um coração no país, 150 para o pulmão, mais de 300 para pâncreas, né? E, infelizmente, córnea, que seria uma, um transplante, é um procedimento mais simples do que o órgãos. A doação de córnea não precisa estar na morte cefálica, que nós conversamos agora há pouco. Uhum. Essa fila não era para existir. No entanto, a gente está aí com quase 24 mil pessoas com deficiência visual precisando de uma córnea, que é algo muito mais simples que poderia ser feito, né? Então, nós temos aí uma triste realidade de quase 60 mil pessoas. Bom, córnea, então eu posso doar em vida? Não, não, não.
A córnea você pode somente depois que tem o Que óbito, tem a morte porém, encefálica. não é naquela situação da morte cefálica. Quando você tem uma parada cardíaca, Tá. o sangue todo nosso coagula. Os órgãos entram em falência naturalmente ali, poucos minutos após a parada cardíaca. Aham. Então, os órgãos não podem ser doados quando você tem uma Ah, parada cardíaca. ok, ok. Ele tem que estar morto, mas naquela situação Dos aparelhos dos todos aparelhos, fazendo funcionar. Perfeito. porque os órgãos precisam ser alimentados, né? Tá, E as toxinas retiradas. tá. Para a córnea, porque a córnea é um tecido que está na frente do nosso olho, é como se fosse a lente do nosso relógio. Uhum. O relógio está funcionando, porém a lente está embaçada, está com defeito. Então você troca essa lente do relógio e você consegue ver as horas, porque o relógio está bom. A deficiência visual tem que ser relacionada à córnea. Se eu tiver Perfeito. um descolamento de retina, um tumor no fundo do olho, ou qualquer outra alteração do olho, o transplante não aceita. Tá. E esta córnea, que é esta lente, é uma pelinha transparente que fica na frente da íris, que é o colorido do olho, Uhum. ela não tem sangue. Então, mesmo após a parada cardíaca, até 8, 10, 12 horas, dependendo da situação, pode-se fazer a doação da córnea para que outra pessoa enxergue. Isso que é interessante. Mas E é a muito. maioria dos óbitos, eles são com parada cardíaca. A morte cefálica é 1 a 5% do total dos óbitos. Então, por isso que eu afirmei que não era para existir fila para o transplante de córnea. Ou seja, falta informação, né, doutor Tadeu, para a população, para poder fazer a doação, né? Inclusive de Exato. córnea, como o senhor acabou de explicar para a gente. Agora, aqui que o senhor acredita que a gente tem uma fila tão grande e com uma demanda tão grande e tem uma oferta de doação tão pequena? Olha, é multifatorial, né? Como eu disse, o transplante de órgãos é talvez a única área da medicina, Lina, que depende da participação popular, né? Não adianta ter os melhores hospitais, as melhores equipes médicas, remédios anti-rejeição, se eu não tenho lá na frente, do outro lado, a família, muitas vezes humilde, no hospital público, que doe, que autorize a doação. Nós hoje temos 50% das perdas dos não doadores da morte cefálica Uhum. são porque a família recusa. Então, o povo brasileiro é um povo generoso, caridoso, humanizado e que costuma doar os órgãos. Mas muitas vezes eles acabam não fazendo isso por falta de informação. Daí a importância do programa que a senhora está conduzindo em esclarecer a sociedade desta possibilidade, da segurança do processo e dos Uhum. benefícios da doação. Agora, Tam- doutor, eu quero ser doadora. Que providências eu preciso tomar? Eu preciso ter uma autorização por escrito? Ou é só informar a minha família, informar o médico? Eu queria saber quais os procedimentos para que a gente possa motivar as pessoas a serem doadoras de órgãos. E vou engatar uma outra questão, que é uma dúvida frequente, que é assim, eu sou doadora, expressei a minha vontade de ser doadora de órgãos. Aí eu sofri um acidente e tive uma morte encefálica. E a minha família se recusa, fala, não, nós não permitimos que retire nenhum órgão da dona Lina. Eu queria saber como é que ficam essas questões. Olha, excelente questão e realmente isso é importante. Só existe um jeito de ser doador no Brasil, é a família autorizando. Com isso, parece que já respondi as duas questões da Nossa, senhora. com Mas vamos lá. certeza. Ah, Mas vamos lá. A gente precisa ter alguém em vida que assine os papéis. Por isso a importância de que avisar a família no momento de descontração, de conversa, para que neste momento pior da vida da pessoa, que é a morte daquele indivíduo, e normalmente são mortes intempestivas, são mortes assim, a pessoa sai para trabalhar, bate a cabeça, tem uma dor de cabeça muito grande. Não é aquele paciente, Lina, que estava doente e que terminal e que quando morre a gente fala, descansou, né? aham. Realmente é uma situação que a família não espera. E isso causa muita ansiedade, a família perde o chão, são sempre momentos
trágicos na vida Claro. da família. Por Aham. isso que a nobreza da doação, porque neste momento trágico que a família está sem chão, ainda ela pensa no próximo e quer doar os seus órgãos. 90%, 99%, vamos lá, das famílias Uhum. aceitam, acatam a decisão daquele ente querido. Eu já entrevistei famílias nesses momentos difíceis que a Uhum. família falou: eu não sou doadora, mas meu pai gostaria de ser, então eu vou doar. Como eu já entrevistei famílias que falam: olha, eu sou doadora, mas a minha mãe não era, então eu não vou doar. Eles respeitam, Lina. Agora, Entendi. no evento hipotético que a senhora colocou, de que você é doadora e a sua família não autorizar, não serão doados os órgãos, porque precisa de um documento. Tá. A entrevista com a família, ela é muito importante, porque você obtém o consentimento, é o único jeito, não existe retirada de órgãos ou tecidos sem consentimento familiar, não existe. Todos os processos têm que ter esse documento. São obtidas informações dos hábitos de vida, se era usuário ou não de alguma droga ilícita, Tá. enfim, situações que possam comprometer o receptor e a gente acaba autorizando ou não a doação. Uhum. Alguns países existem a lei da doação presumida, ou seja, que presume-se que todo cidadão seja doador em morte cefálica, né? E que não tenha aquelas situações de doença que possa comprometer o receptor. Essa é Tá. a doação presumida. O Brasil tentou isso em 97, não deu certo. Não Uhum. deu certo porque a iniciativa era legítima, era boa, porque muitas doações não ocorriam porque a família não sabia o desejo do doador. Tá. Agora, quando você coloca uma lei dessa, igual está sendo tramitada por alguns deputados após o transplante do Faustão que a gente teve, Uhum. esta iniciativa, ela tem que ser muito trabalhada com a população, Claro. porque se você inferir isso, as pessoas muitas vezes têm o medo, porque não conhecem a morte cefálica, como nós falamos agora, Sim. não sabe como é que funciona. Então, isso, no passado, teve um efeito rebote, nós tivemos queda do número de Entendi. transplante. Da mesma forma, doutor, que tem uma discussão polêmica ultimamente, que é assim: vamos abrir para comercialização dos órgãos. Isso é fato ou fake no Brasil? Existem conversas, até de transplantadores, nesse sentido, né? Se as pessoas têm os órgãos, por que elas não poderiam vendê-los, né, para outras que têm um comprador? O problema é o seguinte: nós, transplantadores, a gente tem uma responsabilidade muito grande com esses pacientes que estão na fila de Sim. espera. Quando a gente coloca esta possibilidade, isso pode impactar nas outras doações e nós tememos que chegue a um ponto que quem não tenha este dinheiro para comprar não seja beneficiado com transplante. E aí a Claro, gente destrói o sistema, que ao claro. longo dos anos a gente vem construindo essa imagem. Olha, Aliás, Lina, né, nós estamos com pouco tempo e eu queria ainda que o senhor nos explicasse: criança só pode doar para criança? Pessoa idosa pode doar? Tem algum critério nesse sentido? E o critério para a fila? normalmente, para você inserir na fila de transplante, você tem que ter uma doença que foi feito tudo para aquela doença, do ponto de vista de remédio, de cirurgia, e não tem mais o que fazer. Aí está indicado a troca desse órgão, por conta dos riscos pós-transplante. Tá. Para você entrar na fila, tem que ter uma doença descrita em portaria. Não existe subjetividade. O médico tem que. Não é qualquer insuficiência cardíaca que tem que trocar o coração. Tem que ter critérios, pontuações para que ele entre na fila. As filas são classificadas por tipo sanguíneo, tem as compatibilidades de peso, altura. Então, uma criança, se for grande, ela pode doar para um adulto. Um adulto pode Uhum. doar para a criança, metade do fígado. Essas coisas são tranquilas. Por conta da idade, depende. Se for uma doação de coração, uma pessoa muito idosa, não doa o coração por risco de coronariopatia. Mas uma pessoa jovem que tiver um fígado muito gorduroso, muito grande, muitas vezes o início de cirrose, também não pode doar esse fígado. Então, a medicina, ela vê os critérios de compatibilidade e que estão previstas em portaria,
tragam segurança para o receptor e que tenham essas características de tamanho, altura, peso, essas coisas. Isso significa, então, que nós precisamos fazer uma grande campanha de esclarecimento para que as pessoas possam doar seus órgãos e salvar outras vidas. Porque eu queria um encerramento do senhor, eu queria um recado final. Exatamente. Eu chamo a atenção neste evento que aconteceu recente, a gente aproveita a oportunidade de uma pessoa famosa, uma autoridade ser transplantada, chama a atenção da população e traz-se à tona este tema tão importante que precisa da sociedade para que seja feita doações. O ano passado morreram mais de 2.700 pessoas na fila precisando de um órgão. Então, se você é caridoso, se você pensa no próximo e quer ajudar a pessoa, converse com a sua família, seja doador, seja um divulgador dos benefícios da doação, porque daqui nada levaremos, né? E podemos ajudar tantas pessoas que precisam de um órgão para viver. Vou deixar aqui o espaço aberto, viu, do programa, para que a gente possa esclarecer mais dúvidas, tá bom? Numa próxima oportunidade. Mas muito obrigada pela sua participação, viu, doutor Tadeu? Eu que agradeço à TV Câmara, Lina, pela oportunidade. Obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Seja um doador de órgãos. Beijo, obrigada, até a próxima.